Glória a Deus, a paz do Senhor, amados irmãos. Graças a Deus, primeiro dia da semana, domingo, e nós estamos aqui para pensarmos, estudarmos sobre a lição de número 12, e é com muita alegria que nós vamos então fazermos juntos essa reflexão dominical. Meus irmãos, a lição de número 12 tem por temática a bendita esperança, a marca do cristão. Esse é o tema principal, então, dessa aula. E o nosso textuário dessa manhã está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos textos mais explícitos da divindade do Senhor Jesus. Olha só o que Paulo diz, escrevendo a Tito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento de quem? Da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Explicitamente, o apóstolo Paulo chama Jesus de grande Deus e Senhor. Graças a Deus. A verdade prática declara: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores na nossa caminhada de fé. Então, irmãos, os cristãos têm uma esperança de que Jesus vai ressuscitar os que já dormem, a dormição do corpo, que ele se refere, porque a alma já está com o Senhor. Então, a ressurreição do corpo, aliás, o próprio credo dos apóstolos fala isso, né? A ressurreição da carne, ele fala, né? Que é claro que o que morre é a carne, não é a alma. Então, ele fala da ressurreição do corpo e a transformação dos que estiverem vivos. Interessante, né? Jesus usa muito essa expressão, Lázaro dorme, mas ele está se referindo ao corpo de Lázaro, porque é a maneira afetuosa e menos impactante de você usar a palavra morte. Então ele fala morreu, fala dorme. Ou como o pastor Nestor fez nessa manhã, diz que o irmão foi promovido, né, à glória. Morreu, né? Mas só que, claro, na perspectiva espiritual, a gente usa muito essa expressão, né? Eu uso muito a expressão saiu da igreja militante para a igreja triunfante. Bonito, né? Saiu da igreja militante para a igreja gloriosa. Graças a Deus. Então a esperança cristã é a âncora. Como o barco tem que ter uma âncora para segurá-lo, para dar estrutura, estabilidade. Assim também a esperança nos dá estabilidade. No meio das lutas, no meio das tempestades, no meio da descrença, nós temos fé, temos esperança. Todo mundo que tem fé tem melhores condições de enfrentar qualquer situação adversa. Aliás, até a ciência já observou que os pacientes que têm fé recepcionam melhor o tratamento médico do que os que não têm. Interessante, né? Então, a esperança que o cristianismo propicia ao ser humano faz com que nós enfrentemos os nossos medos com alegria, com força, com graça. A leitura bíblica de classe está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25. Eu quero convidar os irmãos que estão presentes para se colocarem de pé. A nossa postura, irmão, é independente, mas já que nós temos esse costume, né? É o coração que tem que estar reverente, né? Mas já que nós temos esse costume, então vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente
expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que em toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, uma vez mais te damos graças, te louvamos pelo sacrifício expiatório do teu Filho, do teu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, contempla agora os teus filhinhos que clamam a ti, que pedem a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, vem nos edificar, venha, Senhor, motivar-nos, despertar, gestar fé em nosso coração. Pai, nós pedimos as tuas bênçãos na vida de cada família, nessa manhã abençoada, em nome do Senhor Jesus, com ações de graças. Amém. Bem, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho sobre o comentário do nosso textuário que está em Tito 2,13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, então o nosso textuário, ele está nessa epístola que Paulo escreve a Tito. Eu vi um moço, ele queria ler o capítulo 2 de Tito. Então ele disse assim: vamos ler na carta que Tito escreveu. Olha que fraqueza. Não foi Tito que escreveu essa carta, ele é o que recebeu a carta. É Paulo que escreveu para Tito. Tem nome Tito, né? Mas cuidado, aí fala que foi Tito que escreveu, que não foi, tá? Tito recepcionou a carta. Então a carta é de Paulo, ele escreveu a Tito. Capítulo 2, versículos 11 a 15. Ali está então apresentada de maneira muito bonita a graça da salvação. Ele fala assim: porque Deus tem interesse de salvar todos os homens. Então ele fala assim: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Todos, irmãos. Não tem um grupinho só que foi separado para escolher a graça e outro grupo foi destinado ou predestinado para a condenação. Não foi. Todos foram predestinados à grande salvação. A ideia de Deus, o predestino que Deus predestinou, preparou, foi salvar todos os homens. Agora, a graça de Deus toca primeiramente em nós. Aí o nosso livre-arbítrio irá operar, porque a graça de Deus tocou nele. Se a graça de Deus não tocar no livre-arbítrio, ele não consegue decidir. Então a graça de Deus toca, aí ele decide se ele quer abrir o coração para Jesus entrar ou não. Aí a decisão, por isso que ele fala: quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Bom, quem não crer será condenado. Mas a graça de Deus tocou também em quem não quis crer. Então a graça de Deus se há manifestado. Todos os homens são tocados por essa graça. Agora, não são todos que acolhem a graça e reconhecem a grandeza de Deus. Mas Paulo, escrevendo a Tito, ele fala: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação
para todos os homens. Olha que lindo, né? A ideia da salvação. Nossa vida diária, então, ela deve ser tocada por essa graça. E essa graça vai impulsionar a minha vida a viver uma vida de santidade, a ter prazer nas coisas de Deus, a não ter prazer nas coisas do mundo. É a graça, porque a graça de Deus gera em mim uma esperança santificadora. O que é isso? A esperança de eu voltar para o meu Criador. É Agostinho de Hipona, no 4º século, ou 5º já, quando ele escreve: ó Deus, tu nos criastes para ti mesmo, e a nossa alma só terá repouso quando voltares para ti. É o que o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus. Todo ser humano tem um pavio que fumega por Deus. Pode negar, pode dizer que Deus não existe, mas lá no fundo, especialmente quando vier o trauma da morte, ou da quase morte, esse indivíduo, parece que esse pavio fumega, que está fumegando, pega fogo de novo, e ele volta a ter sede de Deus. E nós somos criados por Deus. Deus soprou em nós, diferentemente dos animais. Deus criou os animais, haja e ouve. Não soprou o Espírito, só no homem. No homem Deus soprou e fez a alma vivente. Então nós temos sede, nós queremos voltar para o colo do Pai, o eterno retorno. A gente quer voltar para o nosso Deus, para a nossa vida em Deus. Então nós temos uma esperança, e essa esperança santifica a minha alma. Por isso que 1 João 3,3, ele chama isso de esperança purificadora. Quem tem essa esperança vai viver em santidade, porque espera retornar para o Deus Santo. Todos nós, irmãos, na vida, na nossa caminhada, seja fiel ou infiel, crente ou descrente, judeu ou gentil, homem ou mulher, todos colhemos o que semeamos. Todos. A lei da semeadura é implacável. O que você planta, você colhe. Paulo fala assim: não canse de plantar o bem, porque num tempo propício você vai colher. Mas se você plantar qualquer deslize, você vai colher. É uma lei natural, é a lei da semeadura. Vamos prestar conta pelo que semeamos. É a lei da colheita, segundo a semeadura, ela exige isso. E Paulo trabalha essa ideia em Gálatas capítulo 6. Isso tem muito a ver com a última aula sobre a condenação. Deus vai salvar a gente de quê? De uma grande condenação. Porque se não houver uma grande condenação, não há uma grande salvação. Você não vai ser salvo do quê? Se não tem inferno, você vai ser salvo do quê? Da aniquilação? Fácil isso, né? Ser aniquilado. Uma vez um grupo religioso que acredita nessa bobagem da aniquilação foi na minha casa, 2 senhorinhas, e aí ela falou assim: o senhor sabe, né? Quando a gente morrer, a gente vai ser aniquilado, e quem for fiel a Jeová vai ficar na memória de Jeová. Aí ele vai criar um novo corpo, é como se colocasse um chip. É um clone, irmão. É como colocasse um chip lá na pessoa, a memória da pessoa passa. Isso que é ressurreição para essa gente. Eu olhei para ela e falei assim: e se eu não quiser ser da sua religião, o que acontece comigo? O senhor vai ser aniquilado. Eu falei: então está tudo bem, eu quero ser aniquilado. Ela olhou para a outra: ai Maria, ele quer ser aniquilado. Ela ficou assustada e espantada. Eu falei: eu quero. Ué, não tem juízo, não tem inferno, não tem nada. Você está vendo, dona? Eu falei para ela: eu jamais seria da sua religião, porque não há senso de justiça. Quer dizer, a pessoa pronta, depois desaparece. E o outro, coitado, fiel, dedicado, só porque não é daquela religião, também vai ser desaparecido. Quer dizer que o urso panda está lá no paraíso deles, e eu, só porque não faço parte daquela religião, não. Que história é essa, irmãos? Que racionalidade diferente da Bíblia. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso é justiça. Isso é justiça. Então nós estamos falando de uma grande salvação. Uma grande salvação do quê? De uma grande condenação que paira sobre o gênero humano.
Então, ele está falando da lei da colheita. Plantou bem, colhe bem. Plantou mal, vai colher coisas ruins. Porém, se por um lado isso traz um temor, por outro lado isso também traz o quê? Esperança. Se traz um temor para aqueles que não têm temor de Deus, que estão semeando tempestade, tristeza, angústia, por outro lado, quem tem temor de Deus, que semeia coisas boas, tem esperança, tem alegria. Porque não há razão para supormos que qualquer bem praticado venha a ser esquecido. Deus não esquece. 1 Coríntios, os últimos versículos lá, ele fala que Deus vê as nossas boas ações, Ele leva em conta. Então, haverá, portanto, uma colheita positiva. Ele diz, porém, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Você está na memória de Deus. Haverá, portanto, uma colheita positiva, e não somente uma colheita negativa. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfalecemos. 1 Coríntios 15:58. Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então ele inicia o versículo dizendo, aguardando. Ele pede para nós aguardarmos. Significa o quê? Dar boas-vindas à ideia do aguardar. É uma forte expectativa, esperar, uma contínua atitude de expectação, que a cada dia nos afeta a vida para melhor. Então uma esperança viva. Eu tenho esperança, graças a Deus. Que esperança é essa? Aguardar o quê? A bem-aventurada esperança. A palavra bem-aventurado vem do grego Macarios. Para o latim, nós temos o latim benedictus, bendito, abençoado, feliz. A ideia é um estado de felicidade ímpar. Tem a ver aquela ideia de Mateus capítulo 5, quando Mateus fala sobre as bem-aventuranças. É abençoado, ou é bem-aventurado, ou é bendito. Então essa é uma palavra que a gente lembra do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então a esperança da volta de Cristo confere a nós um bem-estar de felicidade ímpar. Por isso, quem tem esperança no retorno de Cristo, quem está com o coração ardendo, esperando, é uma pessoa abençoada, bem-aventurada. Essa esperança é bendita, porque ela também nos abençoa. Quem tem essa esperança tem qualidade de vida. Glória a Deus. Tem uma qualidade de vida melhor. Na passagem de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, é dito que Cristo é a esperança nossa. Jesus é a nossa esperança. Essa esperança, então, acrescenta dimensão eterna à existência humana. Então eu estou vivendo. O Francis Schaeffer, que é um psicólogo cristão, reformado, já partiu para a glória, Ele escreveu muitos livros bons. Um deles um dos livros que ele escreveu, ele fala sobre a razão, a morte da razão. Ele mostra que o raciocínio humano, ele não dá a resposta para tudo como os racionalistas pensavam que davam. E o Schaeffer, ele fala sobre as dimensões que existem. Ele chama, nós estamos na parte de baixo, vivendo essa dimensão terrena e humana, mas existe a dimensão espiritual, que ele chama de parte de cima. Então ele diz que, nesse caso, a esperança em Cristo é uma expectativa de uma dimensão eterna, da parte de cima, mas que influencia o meu estilo de vida aqui na parte de baixo.
pessoa que tem essa esperança tem uma vida diferenciada. Todo aquele que deseja viver piedosamente nesse presente século precisa ter a esperança do retorno de Cristo. Tem que ser uma verdade. Então a nossa caminhada aqui nessa terra tem que estar pautada nessa expectativa, porque senão, em algum momento, você vai errar o alvo. Quando Paulo fala, fulano amou o presente século, quer dizer, perdeu o alvo, estava caminhando, mas errou o alvo. Então temos que ter essa esperança bem clarinha, nós como cristãos. É fato bem conhecido que a esperança, ela traz conforto psicológico para nós. É verdade. Quando você tem uma esperança, então, olha que interessante, na Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos pela sua esposa. Então ele tinha esperança de casar. Então ele trabalha. A ideia, o Labão, o sogro dele, deu uma outra pessoa, não era aquele que ele queria casar, mas aí ele vai trabalhar de novo, porque ele tem a esperança de casar com a mulher que ele ama. Então a esperança gestou nele o desejo de laborar, de trabalhar. Então a esperança é uma peça psicológica extremamente relevante. Quem tem esperança tem uma possibilidade maior de enfrentar as situações sem cair, por exemplo, em algo muito comum no presente século, que é o estado depressivo. Então Paulo diz, a respeito dos que dormem, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, como os infiéis que não têm esperança. Porque os infiéis, quando morriam, falaram, realmente estou perdido, nunca mais vou ver essa pessoa. Entrar em um processo depressivo, não consegue passar por um luto de maneira sadia. Agora o cristão não. Então Paulo fala em 1 Tessalonicenses, vocês não são como os infiéis, que não têm esperança. Porque vocês têm esperança, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e estaremos sempre com o Senhor. Então veja, ainda o problema do luto, ou o problema da morte, ele vai trabalhar com a esperança. Precisa ter esperança para... Precisa ter esperança para poder superar essas circunstâncias. Muito bem. Até mesmo em meio às experiências mais traumáticas ou experiências mais difíceis, a esperança vai te dar força para enfrentar. Então eu sempre digo, nós temos como cristãos ter fé, crer no sobrenatural de Deus, mesmo quando há um diagnóstico negativo para você, mesmo quando aparecem um resultado prejudicial a você, mesmo, você tem que crer no sobrenatural de Deus, porque o médico humano, embora seja um grande profissional, embora seja alguém que estudou e tem capacidade de diagnóstico, tem qualificação para aquilo, mas a última palavra ainda provém de Deus. Então isso o que é? É ter esperança que o nosso Deus pode mudar a racionalidade e o curso das narrativas e das situações humanas. A minha esposa, quando ela foi chamada no hospital, depois que eu estava 26 dias entubado, e o médico chamou, simplesmente para dizer o seguinte, não tem mais solução para o senhor Alberto, eu vou ter que reentubá-lo e fazer a traqueostomia nele, não tem mais o que fazer. Olha aqui, abriu lá o computador, olha como é que está o pulmão dele, não tem mais o que fazer. Aí quando a Renata disse para ele, não, mas tem que ter uma solução, tem que ter alguma coisa. Ele falou, não, a senhora não está entendendo. Chamou a psicóloga, falou, por favor, acompanha ela não está entendendo. Aí a psicóloga falou para ela, dona Renata, a senhora precisa entender, não tem mais o que fazer. Em outras palavras, vai morrer, não tem o que fazer. Então, o que ela fez? Ela acreditou no sobrenatural de Deus. Falou, então não tem mais o que fazer, eu vou tirar ele desse hospital, vou colocar em outro hospital, porque eu creio que há esperança. E graças à fé dela, graças à atitude da Renata, eu estou aqui dando aula para vocês.
Porque ela teve fé, me tirou daquele hospital. E a partir do momento que eu saí daquele hospital, não precisei ser reentubado, não precisei fazer a traqueostomia. Eu simplesmente comecei a recuperar. Por quê? Porque tinha uma igreja que orava, uma igreja que acreditava. É verdade que tinha um monte de igreja, um monte de irmãos que não acreditava mais. É verdade. E eu até entendo. Porque eu vim aqui numa sexta-feira, logo depois que Jesus me deu alta, que eu já estava andando tudo, eu vim aqui, a irmã na maior simplicidade me abraçou e falou para mim: nossa, pastor, eu já tinha te entregado na mão de Deus para você ir embora para a glória. Na maior simplicidade, irmã. Mas eu entendo, está tudo bem. Pensa que eu não ligo, não, está tudo bem, eu entendo, porque tem gente que não tem fé e nem esperança. Mas enquanto houver vida, tenha esperança. Nós servimos ao Deus sobrenatural. Todas as vezes que o homem fala não, Deus pode dizer sim. Recentemente, eu não sei se ele está me ouvindo aqui, mas recentemente eu falei com o moço, que o diagnóstico dele foi que ele ficaria tetraplégico. Não funcionaria mais nada daqui para baixo nele. Ele estava ontem no culto lá, Vila Padre Anchieta, andando. Não está 100%, ele tem dores ainda, mas Deus já fez um milagre na vida dele. Ele está andando sozinho. Isso é um verdadeiro milagre, irmão. A irmã Luzana, que provavelmente está assistindo, ela está em Minas Gerais, é um outro exemplo. Ela foi diagnosticada também tetraplegia, não ia andar, não ia se mover. Tanto é que até hoje o médico olha para ela e fala: eu não sei o que aconteceu com a senhora. A senhora é um verdadeiro milagre. Ela também sente dores, mas ela anda, ela vai na igreja, ela busca a presença de Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus do sobrenatural. Precisa ter esperança, crer nessa palavra, graças a Deus. Então a fé gesta operações extraordinárias. Não tem lógica, não tem mesmo, mas Deus faz essas coisas extraordinárias. Então, em momentos difíceis, em meio às experiências mais amargas, traumáticas, e é possível que alguém aqui ou nos acompanhando pela internet, é possível que alguém esteja passando por um vale, por um trauma, é possível que alguém esteja passando por uma situação crítica, sensível. A palavra de Deus para você nessa manhã abençoada: tenha esperança. Crê, Jesus disse, crê somente, e o sobrenatural de Deus atuará na sua vida. Deus há de honrar a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Então creia, mesmo em situações atípicas, Deus é poderoso para mudar o quadro, reverter as situações. O motivo porque a esperança é chamada de bendita transparece também em passagens como 2 Timóteo, Filipenses, Judas e 1 Pedro. São cartas escritas onde tem apontamentos: a vida eterna, o triunfo, a bem-aventurança próprias dos lugares celestiais são outorgados, são dados a nós que temos fé, graças a Deus. É isso que aponta aqueles textos. E ele continua então: aguardando a bendita esperança e o aparecimento, que nós podemos traduzir também como a manifestação. Epifania, a palavra grega para a manifestação ou aparecimento. Esse é um termo empregado para apontar as visitas dos reis antigos. Quando eles estavam chegando, o arauto proclama, toca aquela trombeta, Vossa Alteza Real, aquela coisa toda. Chamava-se Epifania, a chegada. Todo mundo ficava ali naquela expectativa para ver o rei que ia saudar o povo, ou o imperador. Ou então eventos extraordinários, quando se tem a mudança de ano, está todo mundo naquela expectativa, vai aparecer um novo ano. Então a ideia então da manifestação. Nas epístolas pastorais, aplica-se por algumas vezes o primeiro advento de Cristo, a volta de Cristo, aparece a ideia da epifania. Mas usualmente diz respeito quando? Ao retorno de Jesus.
Então, por exemplo, Timóteo, Tessalonicenses também, a palavra ali é epifania, a manifestação, né? O retorno do Senhor Jesus para raptar, buscar a sua igreja. Então o vocábulo grego, usualmente empregado no Novo Testamento, para indicar a segunda vinda de Cristo. Segunda vinda porque ele já veio, a primeira se fez carne, derramou seu sangue para nos salvar, mas ele há de voltar, por isso que a segunda, a gente chama de parousia, seria a presença dele, o retorno dele. E aí usa a expressão, glória do nosso grande Deus. Essas palavras indicam várias circunstâncias. Primeiro, fala da majestade de Deus, quando usa a expressão, grande Deus. É Gadol Adonai. Fala, quão grande é o Senhor. Aquele corinho, se for cantar em hebraico, fala, Gadol Adonai. Esse é grande, Gadol. Mas isso aponta para o quê? Majestade de Deus. Segundo, o poder de Deus, a grandeza de Deus. Terceiro, o seu bem-estar espiritual. Quando eu penso em um Deus que é grande, não tem mais oposição para mim, irmão. Aí eu tenho essa percepção. Quarto, a sua santa presença, o grande Deus que se apresenta. E finalmente, os seus atributos, que igualmente são destacados por meio dessa palavra, glória. Aí eu vejo a onipotência, a onisciência, a onipresença, algo exclusivo, que nós chamamos de atributos incognoscíveis, ou seja, atributos que ele não compartilha com o gênero humano, diferente da ideia da justiça, da ideia do amor, da ideia da fidelidade, são atributos de Deus, mas que ele compartilha, portanto, cognoscíveis, que ele compartilha com o gênero humano. É essa a expressão, nós somos a imagem de Deus, nessa perspectiva de ter sentimento de amor, de justiça, etc. Não a imagem física, mas os atributos que ele compartilha. Mas esses atributos, da ideia do grande Deus, são atributos que ele não compartilha, é dele só. Só Deus tem esses três atributos: onipotência, onisciência e onipresença. O Pai tem esses três atributos, o Filho tem esses três atributos, e o Espírito Santo tem esses três atributos. E ele fecha então dizendo do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Bom, a melhor maneira de entendermos essa expressão no grego é entender que Cristo é chamado de Deus. E ele está falando explicitamente da deidade de Jesus, da divindade de Jesus. É o que temos, por exemplo, em 1 João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou Colossenses, que diz que ele tem a imagem, a expressa imagem, né? A imagem do Senhor. E nessa epístola, então, a Tito, o termo Salvador também é aplicado a Deus, que também é aplicado ao Filho, aplicado ao Pai, aplicado ao Filho, aplicado ao Espírito Santo. Olha que interessante. Então, ele chama explicitamente o Senhor Jesus de Deus. Então, não é de se surpreender que a divindade seja intercambiada ao Pai e ao Filho. Lembrando que o texto áureo do cristianismo é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o texto áureo do cristianismo. O texto áureo do judaísmo é Deuteronômio 6,4. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve ou escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então é a unicidade, é a unidade que é a base da fé revelada dos judeus. A base da nossa fé é o amor, porque Deus amou. Então Deus ama. E de maneira parafraseada, João 3,16 essencialmente diz: porque o Pai amou você. Nós que estamos aqui, o Pai nos amou de uma maneira tão especial, tão diferenciada, tão sui generis, ao ponto de dar o seu único filho. A ideia filho unigênito que nós temos no versículo, nós tiramos da palavra latim unigenitus. E unigenitus
dá a entender de único gestado ou gerado, mas a palavrinha grega que aparece ali é monogenes, de mono, um, e genes, gen, de onde vem o termo moderno genética. Gen é onde estão as características hereditárias do indivíduo: cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, está no gen. E Jesus é o único que tem o gen do Pai, ou seja, o DNA do Pai. É por isso que a igreja adora o Senhor Jesus, porque Jesus é Deus de Deus, palavra da palavra, vida da vida, verdade da verdade. Por isso que a palavra Deus pode ser intercambiada entre o Pai e o Filho, porque tem a mesma natureza, Pai e Filho, e que nos amou. Então veja o plano de Deus. O Pai estabeleceu um plano, arquitetou um plano de redenção para salvar o gênero humano. Mas quem é que executa esse plano? Não é o Pai. O executor do plano é o Filho. Quem irá por nós? É o Filho. O Filho, e para fazer a redenção, o Verbo se faz carne. Há uma necessidade. E Filipenses diz que ele não se apegou aos atributos divinos, mas se esvaziou da divindade. Então ele vence o pecado como homem. Jesus venceu Satanás como homem. Satanás quis até que ele usasse os atributos divinos. Pula, que seus anjos dão ordem, transforma pão. Ele provocou Jesus, e Jesus podia transformar as pedras em pães, ele é Deus. Mas ele não vai usar dos atributos divinos para vencer Satanás. Ele vence como o verdadeiro Adão, o verdadeiro homem. Então Satanás foi derrotado por um homem, é Jesus, a natureza humana dele. Então Jesus executou o plano da salvação, derramando o sangue na cruz. Mas quem convence você dessa verdade? Só o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então o Pai te amou e fez o plano. Quem executou o plano? Quem morreu na cruz do Calvário para a nossa justificação? É o Filho. E quem nos convence dessa verdade? É a pessoa do Espírito Santo. Portanto, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é fundamental na doutrina da salvação. Por isso que não pode negar a personalidades do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em favor das expressões grande Deus e Salvador serem entendidas como atribuídas a uma única pessoa, há os seguintes argumentos. Vamos lá. Primeiro, há um único artigo, no original grego, claro, que está vinculado ambos, o que indica identidade. Jesus tem a mesma substância do Pai. Isso é um fortíssimo argumento gramatical na perspectiva da língua grega. No 14º versículo desse mesmo capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, o termo grego os é usado no singular, e isso se refere à única pessoa referida nesse presente 13º versículo. Então veja bem, pessoas maliciosas que não conseguem ver a divindade de Jesus vão tentar quebrar o versículo. Ele vai dizer, ao aparecimento do grande Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vai tentar desvincular a expressão grande Deus da pessoa de Jesus. Mas o texto grego original fala claramente do grande Deus e Senhor Jesus Cristo. O texto chama Jesus explicitamente de grande Deus e de Senhor. Então tem que ficar claro isso. Mas tem sim gente que não crê na deidade de Jesus, tenta então separar o versículo de maneira irresponsável e de desonestidade intelectual. Terceiro, há outros trechos bíblicos que ensinam enfaticamente a divindade do Senhor Jesus. O próprio Evangelho de João já inicia assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então tem outros versículos. Nós não dependemos de um único versículo para compreender a deidade do Senhor Jesus. Quarto, com frequência, Cristo é chamado de Senhor e
e Salvador, em construções gramaticais similares. Por exemplo, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, capítulo 3, versículo 18, e o próprio termo Senhor tem a ver com divindade. Pode ver que Paulo fala, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque na época, há 2000 anos atrás, quem era Kyrios? Grego Kyrios é Senhor. No hebraico é Adonai, Senhor. Mas, há 2000 anos atrás, Kyrios, Senhor, era o César. Porque o César achava que era divino. O imperador romano era adorado. Então, quem que é Senhor? O César. Se alguém falasse que Jesus era o Senhor, perdia a cabeça. Porque você estava dizendo que o imperador não era a sua divindade, era Jesus. Então, claro que você está contra o Estado romano. Por isso que houveram muitos mortes, muitos mártires. Porque eles diziam, Jesus Cristo é o Senhor. Perdia a cabeça. Porque para os romanos era uma religião subversiva, dizendo que tem outro rei. Não, o rei é César. O Deus é César. Não é um homem que morreu lá na Galileia, pendurado numa cruz, lá na periferia do Império Romano. Agora, que história é esse? Ele que é Senhor. O Senhor é o César. Então a pessoa perdia a cabeça. Aí Paulo fala, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Claro, senão você ia ser martirizado. Hoje você fala, ninguém liga. Mas na época você poderia morrer. 5. O texto favorece a ideia de que uma única pessoa está aqui em foco. É uma única pessoa que está em foco, é a pessoa do Filho. Portanto, aqui descreve a manifestação do Filho, Cristo, e sua vinda. E não está falando nada do Deus Pai. Aqui está falando da manifestação de Deus Filho. Então não tem como negar a explicidade da divindade do Senhor Jesus com base nesse versículo. Nunca o termo grego epifania é atribuído a Deus Pai. Nunca. Por quê? Porque é o Filho que se manifestou. O Pai não se fez carne. É o Filho que se fez carne. Então o termo é aplicado apenas ao Filho. Isso é especificamente a glória e o propósito do Filho. Um dos aspectos da sua missão. O Verbo se fez carne. Glória a Deus. 6. O trecho de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, serve de exemplo de como a linguagem usada a respeito de reis glorificados e endeusados é transportada ou transferida para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquela ideia de apresentação aos reis do mundo, não, ela passa a ser para o verdadeiro rei, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, esse versículo é muito importante, mas muito importante. Agora, não adianta você querer usar esse versículo para uma testemunha de Jeová. Sabe por que não adianta? Porque na Bíblia das Testemunhas de Jeová, chamada Tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, eles adulteraram o texto sagrado e mudaram o assunto. Então como é que está lá? Está assim, a glória do grande Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Porque ele quer separar a divindade de Jesus, porque as Testemunhas de Jeová não acreditam na natureza divina de Jesus. Por isso que elas mexeram na Bíblia para poder continuar ensinando a sua doutrina antibíblica. É só conferir na tradução do Novo Mundo, que é a única Bíblia adulterada. Não tem nenhuma outra, hein, irmão? A Igreja Católica não fez isso. A Igreja Católica colocou livros que ela mesma chama de livros deuterocanônicos, que são de segunda mão, segunda inspiração. Os mormons preferiram criar um outro livro, um outro evangelho. Já fala, outro evangelho, que é o livro do Mórmon. E assim vai. A única religião que adulterou a Bíblia foram o grupo religioso Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, popularmente conhecida como Testemunhas de Jeová. Ali eles mudaram. Mas até o ano de 1990, eles tinham esquecido de mudar um versículo da Bíblia deles. Eu vou ensinar a você qual era o versículo. Agora já mudaram. Mas se você pegar a Bíblia antiga da Tradução Novo Mundo, eles esqueceram. E muitas vezes eu mostrei para eles isso. Está aqui em 1 João, capítulo 5, versículo de número 20. Esse versículo, a Tradução Novo Mundo tinha esquecido de adulterar. Adulteraram tudo. Todas as vezes que aparece a divindade de Jesus, eles mudavam. Mas eles esqueceram, porque sempre esquece alguma coisinha, né, irmão? É normal, né? Pessoa
O mentiroso assim também, alguma coisinha ele esquece de mentir, né? Então olha só, o capítulo 5, versículo 20 da primeira carta de João, diz assim: e sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É explícito que Jesus é Deus. Como é que estava na tradução Novo Mundo? Estava escrito assim: e sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu capacidade intelectual para compreendermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora eles mudaram, agora já não está mais assim. Agora ele fala, este Deus Pai, esse Pai é o verdadeiro. Eles mudam. Por quê? Porque aqui é uma expressão, quem que é esse que ele está se referindo? Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É isso que diz a palavra do Senhor. Vamos pensar um pouquinho sobre essa esperança. Desde quando o crente nasce de novo, recebe a Jesus como seu Salvador, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição de Jesus. Graças a Deus. Se Jesus ressuscitou, então nós temos fé. Mas se Jesus não ressuscitou, logo é vã a vossa fé. Paulo diz isso. Então, a doutrina da ressurreição foi uma das doutrinas mais atacadas no mundo antigo. Há 2000 anos atrás, ninguém cria na ressurreição. Qual era o pensamento greco-romano daquela época? Reencarnação ou transmigração da alma. Os gregos achavam e viam e liam o mundo de uma maneira histórica, cíclica. Nasce, vive, morre, renasce. Vive, morre, renasce. É a historicidade. Ainda é assim na Índia. Os hinduístas ainda creem no mundo cíclico. Os budistas também. Eles creem na transmigração da alma. Creem na reencarnação. Mas a Bíblia não fala nada de reencarnação. Pelo contrário. A Bíblia diz que após a morte vem o juízo. Então, como que é a história no cristianismo? É linear. É uma linha. Tem começo, tem meio e terá fim. Tem juízo final. Então, no cristianismo, tem começo, Deus criou, tem a historicidade e tem o final. Então, não é cíclica, é diferente. Mas Paulo enfrentou o mundo em que era escândalo falar da ressurreição. Os gregos não criam nisso. A maioria da população do Império Romano não criam na ressurreição. Mas Paulo pregou. E Deus operou uma obra tão grande que milhares de gregos deixaram a doutrina da reencarnação e aceitaram a Jesus como Salvador, crendo na doutrina da ressurreição. Assim, a lição dessa semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e quanto ele é importante para a jornada para o céu. Então, para onde aponta a esperança do cristão? Para onde? Então, 1.1. A esperança cristã, de acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, mas no futuro. Essa é a esperança. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Tito faz esse apontamento e Pedro também. Portanto, do ponto de vista da Bíblia, podemos dizer que a esperança é a confiança, é a fé, é crer no cumprimento de uma grande expectativa, de uma promessa, graças a Deus. 1.2, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. Uma palavra muito presente. O assunto da esperança cristã, então, é muito comum nas cartas apostólicas de Paulo. Nós encontramos a esperança na ressurreição dos mortos, em Cristo. Vamos ressuscitar. Ontem mesmo, todos a sede de setores celebraram a Santa Ceia do Senhor. E todas as pessoas que participam da Santa Ceia do Senhor, que pela fé tomam o emblema ou símbolo do pão, que simboliza que o verbo se fez carne. Quando você pega aquele pão, é o símbolo que o verbo se fez carne.
Quando você pega aquele cálice, é o símbolo da redenção eterna. Então, quando você se alimenta daquilo, sobre você paira uma esperança. Pairam as palavras do Senhor Jesus: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Não vai ter não, tem. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, sob o túmulo dos irmãos que morreram em Cristo, eu vou dar um exemplo aqui que me ocorre. Pastor Raimundo, que sempre estava conosco na escola bíblica dominical. Bom, Raimundinho, pastor, veio a óbito, foi sepultado, mas sob o túmulo dele há uma palavra profética: eu o ressuscitarei no último dia. Ele vai ser ressuscitado. Homem que estava aqui conosco, servindo a Deus, participando da Santa Ceia do Senhor. Então é muito importante o culto de Santa Ceia. É o culto mais importante da igreja. Nunca perca o culto de Santa Ceia. Aqui na Igreja Sede é o segundo sábado. Eu achei muito importante a atitude do irmão Mário. Ele falou: pastor, eu não pude estar na ceia, mas eu quero participar da próxima, aonde tem a próxima Santa Ceia. Eu falei: ô irmão Mário, agora só no quarto sábado, porque nas congregações é o primeiro. O que ele fez? Estava lá conosco. A importância de você fazer memória do sacrifício de Cristo. E sobre você há uma palavra profética. Glória a Deus. Vai ressuscitar. Então, a esperança na ressurreição dos mortos. Segundo aqui, outra esperança no cumprimento da promessa. Crer que Deus vai cumprir suas promessas. Por isso que nós cremos no milênio. Porque tem gente que não tem esperança. Porque, irmão, a fé não é de todos. Tem gente que não tem fé, irmão. Não tem fé e começa a criar lá alegorias. Como não tem fé que vai haver um milênio literal com a capital em Jerusalém, não, aquilo é só imagem, não é bem desse jeito. Começa a alegorar, fazer alegorias. Tem muitas igrejas que não acreditam mais no milênio literal. Por quê? Falta de fé. A esperança da justiça de Deus, a esperança do Evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja. Olha como a palavra esperança, então, é presente. É muito presente nas epístolas pastorais. A esperança da vocação, a esperança da vida eterna e a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então veja como a palavra esperança está presente na Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude ali mencionada. Olha que interessante. 1 Coríntios 13:13, quando ele fala do amor. Aí ele fala da esperança. 1.3, Deus é o autor da nossa esperança. Então nossa esperança é uma consequência do novo nascimento em Jesus. Então a pessoa aceita Jesus, é liberto do pecado, dos vícios, do curso desse mundo, não é mais escravo de Satanás. Então ele passa a ter esperança na pessoa bendita do Senhor Jesus. Por isso Deus é o autor da nossa esperança. Paulo fala isso. Deus é o autor da nossa esperança. Logo, por meio dessa viva esperança, nós estamos prontos para suportar as lutas. E Paulo fala: tem esperança, porque essa luta que você está passando, essa tragédia que você está passando, essa dor que você está passando, não se compara com a glória que está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo faz esse apontamento para nós cristãos. Ora, a nossa fé tem sido provada nesses 2000 anos de história, perseguição cruel e outros desafios. Entretanto, a igreja de Jesus não sucumbe, sempre prospera. Por quê? Por causa da esperança, a esperança da vida eterna. 2, a perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação inicia com Deus. Lembra da história linear? Criação,
estamos vivenciando esse período de meio para término e fim. Então, o primeiro livro, Gênesis, revela a criação. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos, em Gênesis aparece o pecado. O pecado traz a desarmonia de toda a criação. Por isso que toda a criação geme. E Deus age então para trazer o equilíbrio de volta, enviando o seu Filho para a restauração do gênero humano. É isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz da morte de Jesus, que a própria natureza reage à morte do Criador. Essa promessa origina lá no Éden, com a descendência da mulher, e se revela hoje por meio de Cristo, como o nosso Salvador, apontado pelas Sagradas Escrituras. 2.2, a esperança no porvir traz consolo e alegria. Olha só, a esperança no porvir. A doutrina das últimas coisas é apelidada, ou denominada, ou chamada de escatologia. O estudo das últimas coisas, escatologia. Muitos vivem com medo do futuro. Tem gente que tem medo da palavra apocalipse. Quando o pastor fala, vamos ler em Apocalipse. Não, oh, meu Deus, tem medo. O mundo tem medo da palavra apocalipse. A palavra apocalipse ficou sinônimo de medo, de temor, de guerra, de destruição. Falou em o apocalipse está vindo. Só tem medo. Mas João, que escreveu o livro do Apocalipse, a palavra apocalipse, em português, revelação. Mas a palavra apocalipse Mas João, ele fala que é abençoado quem lê as palavras do livro do Apocalipse. Então tem bênçãos nesse livro. Não é para ter medo, irmão. Não precisa ter medo, não. É uma palavra que nos consola nesse aspecto. A palavra de Deus diz respeito do que nos aguarda na eternidade. E o que nos aguarda? Nós que cremos em Jesus, vitória sobre a carne, vitória sobre o pecado, uma vida com toda a igreja unida, a igreja militante e a igreja triunfante juntas, um povo com Cristo. As aflições do tempo presente, então, não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. É isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, versículo 18. A Bíblia é um livro de profecia, irmão. Por isso é um livro sui generis. Os outros livros religiosos não têm profecia, só a Bíblia. Profecias que consolam e confortam o coração do cristão. Nós encontramos então um Deus soberano, que age em favor daqueles que lhe servem. E 2.3, porque precisa existir uma doutrina que fale sobre esperança? Bom, a razão de termos a doutrina da esperança, vamos elencar em vários tópicos. Primeiro, é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo. Paulo fala, nós temos esperança, não somos como os que não têm esperança, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua morte, no arrebatamento. Tem teólogos, irmãos, de várias denominações, que não acreditam no arrebatamento. Jogaram fora 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18. Outros, além de ignorar esse texto, tentaram dar uma nova roupagem para o texto. Inventaram uma nova... Não, irmão, é só ler. Não precisa nem ter nenhuma tradução. Só leia o que está escrito lá. Então, se for honesto, se não for puxar sardinha para a sua religiosidade, porque esse é o defeito dos teólogos. Eu já critiquei esse tipo de postura aqui, para tentar defender um uso e costume, para defender o fundador da sua religião, fica torcendo a Bíblia. Fica com o que a Bíblia diz. Eu não estou nem aí com o fundador. Tenha compromisso, sabe com quem? Com a palavra de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Agora, só porque a pessoa caiu de cabeça em uma seita religiosa, agora quer torcer o que a Bíblia fala, só para ficar de acordo com o pensamento dele? Não é assim, irmão. Essas religiões foram formadas, sabe como? Primeiro criou o corpo doutrinário, depois foram na Bíblia, para ver se dava base para o corpo doutrinário, que esses homens e mulheres inventaram. Agora, como é que funciona a vida do cristão? Primeiro ele vai na Bíblia. Está na Bíblia? Está, pronto. Ele não vai criar nada se não estiver na Bíblia.
Agora, essa gente primeiro cria a religião, depois vai pensar na Bíblia para ver se apoia o seu pensamento, completamente errado. Então nós temos esperança baseado nessa perspectiva. Trata-se de uma promessa gloriosa, reinar com Cristo eternamente. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança. Que esperança? Que em breve o Senhor virá arrebatar a sua igreja. E o último tópico, a esperança cristã como a âncora da alma, âncora da sede das emoções. Nossa esperança como âncora. Podemos escrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada no fundo do mar. Qual é o propósito? Estabilizar o navio, dar estabilidade. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã da seguinte forma: âncora da alma, segura e firme durante a nossa caminhada, ou o nosso navegar no mar desse mundo. Então ela representa tudo o que sustenta, estabiliza a alma do crente. A esperança é o antídoto contra a depressão da alma, na perspectiva espiritual. Que existe depressão proveniente do corpo. Remédios, estresse, tem a ver com a alma, é o corpo. O corpo está doente, não é diferente. Aí você usa os medicamentos, usa os profissionais da área. Mas existe uma depressão da alma. Aí é a esperança que cura, é a fé, é uma outra perspectiva. 3.2, porque a esperança do crente é melhor. Essa esperança que traz a certeza para a alma que você é salvo. Olha que coisa. Mas irmão, eu sou falho. Mas você evoca o sangue de Jesus. Mas você tem o nome de Jesus. Então isso traz paz para o seu coração. Você não é salvo porque você faz parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Não é por isso que você é salvo. Você é salvo porque você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Jesus é o Salvador, não é a nossa organização. É importante a organização, mas não é ela que salva. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Não tem gente que fala: eu já passei para tudo quanto é religião, não encontro conforto para minha alma. Já fui na Assembleia, já fui na Deus é Amor, já fui na congregação, já fui na Testemunha de Jeová, já fui. E começa a misturar tudo, fala, conta uns 10. Você nunca vai encontrar. Você precisa ter experiência com Jesus. Você precisa nascer de novo. Você precisa mudar de vida. Você precisa ser tocado pelo Salvador, por Jesus. Que as organizações religiosas não vão mudar a sua vida. Pelo contrário, poderão até complicar. Tem pessoas que viraram escravo de um sistema religioso. Triste isso, né? Dessa forma, trata-se de uma esperança vã, que é a esperança do ímpio. Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura, naturalmente. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, que é o quê? A doutrina da reencarnação, presente no hinduísmo. A vida é vista de acordo com o ciclo do nascimento, morte e reencarnação. Isso eu já falei. Outros povos buscam pautar a sua esperança em astrologia, até no Brasil. Eu trabalhava no escritório de contabilidade, e uma vez eu fui buscar as notas para fazer o lançamento. Eu lembro que o senhorzinho falou para mim: eu não vou te entregar nenhum documento hoje. Não é, mas eu preciso fazer os lançamentos. Não, hoje eu não entrego nada. Mas como assim? Mas por que o senhor não vai entregar? Porque eu li o meu astro aqui hoje, não é para eu entregar documento. Eu já era crente naquela época, sabe o que eu falei para ele? Tudo bem, o senhor vai levar uma tremenda multa por acreditar nessa bobagem. Aí ele me entregou logo os talões, rapidinho. Não ia entregar documento porque o astro... Tem gente assim, irmão. Fica só lá naquela bobagem de astrologia lá dentro. Fica mexendo naquilo. Astro.
Horóscopos, isso mesmo. Quiromancia, dentre práticas pagãs que a Bíblia proíbe terminantemente, condena. A Bíblia fala claramente. Também na questão política, muitos fundamentos sua experiência em ideologias revolucionárias. Eu critiquei irmãos que não tinha tempo para vir nos ciclos de oração, não tinha tempo para vir na escola dominical, mas teve tempo para acampar na frente do exército. É inacreditável, irmão. Não participava de um culto de ensino, não vinha nem uma sexta-feira ouvir a palavra de Deus, não vinha nem nos cultos de domingo, mas teve tempo para acampar na frente do exército. É demais, né, irmão? Vai acreditar em ideologia política em outro local. Creia na palavra de Deus, irmão. É para ser um bom cidadão, mas não vai além do que deve ir. Porque o nosso país não é aqui. Nós vamos ser cidadãos, vamos trabalhar, vamos ajudar. Mas a nossa cidade está nos céus. Ela não vai querer fazer o que a Bíblia não manda você fazer. Com razão sofrereis. Imagina, sabia que tem crente hoje que está com uma tornozeleira? Sabe por quê? Porque estava no ônibus lá destruindo Brasília. Olha que situação. Vê se tem juízo uma pessoa dessa. Se envolveu com esse mundo de gente. Que é isso? Vai destruir as coisas públicas? A res pública? Olha que fraqueza. Quer impor o quê? A força? O reino do mundo? Não, irmão. Precisamos disso. Precisamos nada disso. Então na política também pode correr um problema. Que fundamenta sua esperança em quê? Em ideologias revolucionárias. Pura ilusão. Então, em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo, fora do Senhor Jesus, qualquer esperança é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo nos dá segurança, conforto e propósito. Glórias ao nome do Senhor. Então, mantendo firmes a esperança, à luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente ter esperança. Manter a esperança é o grande motivo. De modo que isso requer uma vida de pureza, santidade, de fé, de oração, de ouvir a palavra. Você, por isso, participe de todos os cultos, esteja presente, porque a palavra é que gesta fé. O crer vem de ouvir a palavra de Deus. E Jesus disse: santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o que santifica é eu acolher a palavra de Deus no meu coração. Isso dá pureza. Naqueles dias, os discípulos do Senhor Jesus entendiam que a sua vinda seria para eles naquele momento. Semelhantemente, devemos estar de prontidão, aguardando o dia do Senhor. Nós não sabemos o dia, a hora, mas o Senhor mandou nós estarmos vigilantes, para fecharmos lutas, dissabores, provações, provocações, traumas, belicosidades, de morte, óbitos, né? Dentre outras coisas. O salvo na pessoa de Jesus, infelizmente está sujeito a enfrentar, mas ele tem que estar firmado na esperança verdadeira, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, esperança nossa. Assim seguiremos a nossa jornada, sem medo, sem temor, sem medo de perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo triunfou, cresceu, prosperou, porque pessoas aceitaram a Cristo, confiaram em Cristo e não negaram a Cristo, porque confiaram nas promessas, sendo apenas uma parte de um todo muito maior. Então, esse presente século, essa vida, muitos têm até uma vida boa, relativamente boa, mas nós estamos sujeitos a uma série de situações, mas nós temos uma eternidade. É isso que é importante. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois Deus é fiel. Ele prometeu, e Ele não deixa a sua palavra cair em terra. Hebreus 10, 23. Última lição desse abençoado trimestre será no dia 30 de junho, último domingo do mês. É a lição 13. Sabe qual é o assunto? A cidade celestial.
Então venha participar. Eu quero parabenizar você que acompanhou todas as aulas até o presente momento. Não deixe de faltar na última. O Senhor abençoe você, que você tenha uma viva esperança, que você tenha uma semana de bênção, de saúde, de vitória, permitindo o nosso bom Deus. Nos revemos na última aula. Muitíssimo obrigado, fiquem todos na paz do Senhor.